Perfeito. Bom, pessoal, são 5 horas, quarta-feira, e como sempre a gente está aqui com o Instituto Embody Wellness, sempre convida um profissional da área de bem-estar, de saúde integrativa, né, de diversas outras áreas de bem-estar e também terapeutas de energética, bioenergética, né, para ajudar a gente a passar pela fase difícil que estamos todos passando, né? E tem sido maravilhoso ter todos vocês aqui, né, nessa janela, né, de oportunidade de criar uma energia positiva. Tem sido maravilhoso tanto para mim quanto para todos os participantes, de poder trocar como a gente pode, ao invés de ver essa situação como algo muito negativo, na verdade, aprender, olhar para dentro, né? Ver as nossas forças, aprender o que a gente pode fazer nesse momento que, né, tão diferente, tão pode ser frustrante para muita gente, mas também um momento de muitos aprendizados, né? E para quem não conhece, eu sou Isabela Bablumian, tá? Deixa eu só aqui desligar uma coisa. Eu sou Isabela Bablumian, eu sou a fundadora do Instituto Embody Wellness, que é um instituto que tem a base no Rio de Janeiro. A gente estava criando diversos eventos maravilhosos, inclusive com a Ana Paula, no ano passado, essas diversas áreas de autoconhecimento, de saúde integrativa, de bem-estar, eventos presenciais. Mas aí, quando a crise começou, eu realmente entrei em contato com todos os meus profissionais e falei, por favor, vamos fazer alguma coisa online, porque as pessoas estão precisando mais que nunca, né, aprender ter esses conhecimentos, né? E a gente também precisa de fazer algum trabalho, né, de unir as nossas forças para realmente trocar essas dicas, esses conhecimentos e essa energia positiva. Então, agradeço muito a todo mundo que está presente. Maria está conectando. Olá. Finalmente alguém que eu conheço. Geralmente eu conheço todo mundo. Eu acho que, Ana, você trouxe muita gente com você, então isso é ótimo. Que bom. Que ótimo. Bom, então, assim, só uma curta introdução. Como eu falei, eu sou Bela Bablumian, sou originalmente da Armênia, então já peço desculpas se falar alguma coisa meio, né, de uma forma diferente. Sou armênia, mas eu moro aqui no Brasil há 10 anos, já estou há uma década, né, maravilhosa de vida carioca, que eu estou adorando. E eu tenho tido muita sorte, muita honra e muitas oportunidades de conhecer profissionais maravilhosos de bem-estar e de saúde integrativa por ter aberto esse instituto no Rio de Janeiro e por ter unido diversas terapias holísticas e, né, oferecido a oportunidade de unir as pessoas que querem aprender e os profissionais que trazem incríveis conhecimentos em cursos, palestras e workshops. Então, tem sido uma jornada incrível e agora estamos nessa fase e eu criei esses webinários que chamam reclusão ou reconexão, né? Que a gente pode ver dos dois lados, ou como reclusão, que é muito negativo, ou como uma reconexão. Essa reconexão, reconectando corpo, mente e alma. E o que eu quero trazer com esses webinários sempre é profissionais como a Ana, que trazem conhecimento tanto para a gente cuidar do nosso corpo, que é o nosso veículo, né, maravilhoso que a gente tem nessa vida, que às vezes a gente acaba deixando, né, assim, a gente tem o nosso corpo, não, nem cuida dele o jeito que a gente deveria. Então, como cuidar do nosso corpo, mas também lembrando os outros eus, né, a nossa mente, o nosso espírito, que quando eles trabalham juntos, né, em parceria, vamos dizer assim, a gente fica muito mais forte, muito mais enraizado e consegue criar a nossa saúde de uma forma muito mais natural e fluida. Então, eu fico muito feliz em ter conosco hoje a Ana Paula, que é uma amiga, parceira, colega,
e estou com muitas saudades dela já, que ela também é massoterapeuta, a gente sempre faz essas trocas, né, de massagem e naturopatia. E ela tem incríveis conhecimentos sobre a área de naturopatia, ela é naturopata, ela é especialista em terapias florais, como falei, massoterapeuta maravilhosa, recomendo para todo mundo, que, né, quando voltarmos ao normal, ela realmente tem um jeito, né, de entender onde que você precisa trabalhar o seu corpo para ele fluir melhor. E ela também é né, trabalha com fitoterapia. Então, a Ana Paula vai trazer esses conhecimentos para a gente hoje de como a natureza pode ajudar a gente a fortalecer nosso sistema imunológico, trabalhar alguns desses, né, fortalecer nosso sistema respiratório, que é de tanta importância, né, nesse momento tão difícil, e acho que também, né, como trabalhar um pouco para se acalmar com o poder de natureza, com óleos essenciais, né, com ervas, plantas, mas eu vou deixar ela explicar melhor, porque ela realmente tem um conhecimento incrível. Ana Paula, bem-vinda, muito obrigada por fazer parte, né, dos webinários. Eu vou deixar o palco está todo seu. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Isabela. Boa tarde para todo mundo. Estou vendo um monte de rostinhos de gente querida aqui que eu não vejo há algum tempo. Estou super feliz em ver todos vocês. Obrigada pela presença, pelo carinho. Para quem não me conhece, né, que tem uns rostinhos desconhecidos aqui também. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, eu sou naturopata, trabalho com massoterapia, com plantas medicinais, com terapia floral e também com óleos essenciais, né? Eu iniciei essa minha jornada, eu já tenho algum tempo, eu morava no Paraná, lá em meados de 2005 e esse caminho dessas medicinas alternativas, né, dessas terapias naturais, para mim foi um caminho sem volta, né? Quando eu me deparei, né, com todas essas possibilidades que essas medicinas integrativas tinham, eu descobri ali que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E desde então eu me dedico a isso, né? Eu estudei bastante terapias corporais, medicina chinesa, e já tem uns 9 anos, talvez, que eu estudo sobre plantas medicinais. Eu me mudei para o Rio de Janeiro. Ou seja, você está sempre estudando, né? Não fala. Sempre. É incrível isso, né? Todos os profissionais geralmente ficam ali, mas você está sempre adquirindo novos conhecimentos. Eu adoro isso em você. Assim, eu não sei se é uma coisa minha isso ou se é essa coisa da paixão mesmo por esse universo tão incrível, né, dessas medicinas alternativas que trazem pra gente, assim, tantas possibilidades, né, abrem, assim, tantas possibilidades de cuidados mesmo com a saúde da gente, de quem está próximo da gente. E eu, como terapeuta, né, cuido da saúde de outras pessoas, então é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que eu não vou parar de estudar nunca. Eu imagino que seja isso. Bem, eu não sei, você já quer que eu comece? Você quer falar alguma coisa? Quer me perguntar alguma coisa? Eu já posso começar? Pode começar. Qualquer coisa a gente para. O pessoal vai ter 10 minutos no final para perguntas e respostas. Se tiver uma pergunta mais urgente, podem mandar que eu vou perguntar para a Ana, tá? Tá ótimo. Bem, eu vou começar falando um pouco sobre o conceito de saúde, né? Que, assim, muita gente acha que você ter saúde, você ser uma pessoa saudável, é você não estar doente, né? Dentro das medicinas alternativas, o conceito de saúde ele é mais amplo, né? Ele não é só a ausência de uma doença. A própria OMS, ela tem como conceito
que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? Eu acho que isso é uma questão interessante e dentro dessas medicinas a gente trabalha com o conceito de que saúde ela é uma série de atitudes constantes, né? Uma busca constante de você buscar uma boa alimentação, ter um sono reparador, né? Ter uma boa qualidade de sono, você movimentar o seu corpo, praticar alguma atividade física que te traga prazer, né? E aí a gente faz o link assim com o conceito da Embody Wellness, que é essa coisa do bem-estar pelo prazer, né? Você buscar alternativas que te tragam essa saúde, né? Essa junção de diversos fatores, mas que te traga prazer, que não é aquela coisa assim de que você precisa só comer vegetais, você precisa praticar yoga, você precisa, enfim, cada um tem dentro de si aquilo que te traz prazer e isso é muito importante. Eu acho que a gente, para buscar a saúde, a gente primeiro tem que descobrir aquilo que nos dá prazer, né? E tentar praticar aquilo de uma forma equilibrada, né? Então, para mim, e dentro do que eu trabalho, a saúde é isso. Você movimentar o seu corpo, praticar uma atividade física que você goste, você se alimentar bem, com alimentos que te tragam, né, essa energia vital. A gente acaba se alimentando muito mal. Eu acho que essa pandemia tem para muita gente ela trouxe o caos, né? Mas a gente pode sim tirar coisas positivas dela, como, por exemplo, a gente está passando mais tempo em casa, você pode ter tempo de preparar o seu próprio alimento, né? Reparar naquilo que você está cozinhando, naquilo que você está preparando e que vai nutrir o seu corpo, né? Eu acho que saúde engloba tudo isso. E na visão das diversas medicinas tradicionais, quando eu falo em medicina tradicional, eu estou falando de medicina chinesa, medicina indiana, medicina indígena, medicina africana, né? Essas medicinas tradicionais que tem tanto para nos ensinar. Na visão dessas medicinas tradicionais, a doença ela é o resultado de um desequilíbrio do nosso corpo, né? E tem um químico francês que ele falava que o micróbio, as bactérias, os vírus, eles não são nada. O nosso terreno é tudo, né? Então, acho que hoje, mais do que nunca, a gente vivendo aí nesse período de isolamento, esse medo de adoecer, né? Eu acho que isso é uma constante, assim, com todos nós, que mesmo quem está dentro de casa, quem não está precisando sair, a gente convive com esse medo de adoecer. Só que quando você parte desse princípio de que um vírus, um micróbio, uma bactéria, ele pode te fazer mal, mas se o seu terreno biológico, se ele tiver bem nutrido, né? Se ele estiver bem estável, se o seu terreno biológico estiver bem, nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum micróbio é capaz de fazer nada com você, né? Então, é muito importante essa questão da gente cuidar do nosso terreno biológico. E hoje se fala muito disso, dessa questão da imunidade, né? Como é que a gente faz para melhorar a imunidade? E antes da gente entrar nesse assunto mais a fundo, eu quero enfatizar aqui que eu, como terapeuta, e a minha empresa, né, a Encanteria, a gente tem, assim, a gente enfatiza o que a Sociedade Brasileira de Farmacognosia emitiu um comunicado há algumas semanas, porque o que tem acontecido? A gente tem, eu não sei vocês, mas eu tenho recebido, assim, muitas correntes no sentido, assim, passando informações de como melhorar a imunidade, né? Então, assim, toma água morna com limão todos os dias, toma chá de gengibre, toma chá de alho. Eu recebi uma corrente falando que
o coronavírus, ele fica na sua garganta por não sei quantos dias, por isso que você tem essa tosse seca, então toma muito chá de gengibre, chá de limão, de alho, que vai resolver. Não é por aí, né? A Sociedade Brasileira de Farmacognosia, com o compromisso com a sociedade, ela emitiu uma nota algumas semanas atrás dizendo o seguinte, que até o momento não existe nenhum medicamento, nenhuma vacina e nenhuma planta que seja capaz de tratar, de curar ou de prevenir o coronavírus, né? Não temos ainda nenhum estudo científico em seres humanos que validem... O áudio não tá bom. O áudio meu? Meu áudio tá ruim? Não, tá bom. Eu acho que... Alguém me falou que o áudio não estava bom. Acho que deve ter sido o áudio deles. Tá. Pode continuar. Tá. Então, eles falam, né? Eles se juntaram e emitiram essa nota dizendo que até o momento não tem nenhuma planta, medicamento ou vacina que seja capaz de curar, tratar ou prevenir o coronavírus. O que a gente tem são plantas e extratos, suplementos e, enfim, que ajudam a fortalecer o nosso organismo para caso ele seja acometido por qualquer vírus, bactéria ou micróbio, ele esteja apto a combater, né? Então, o que eu vou falar para vocês aqui hoje são algumas plantas, né, que já com validação científica, plantas de uso tradicional, já com validação científica, que ajudam a tratar o nosso organismo, seja por questões emocionais, eu vou falar sobre plantas ansiolíticas e calmantes, né? Vou falar sobre plantas que melhoram o nosso sistema imunológico, e vou falar também sobre plantas que melhoram o nosso sistema respiratório. Tá? E desde o ano 2000, a Organização Mundial da Saúde, ela orientou que a comunidade científica voltasse os olhos e as suas pesquisas, né, para essas plantas e para essas comunidades que utilizam plantas medicinais nos seus tratamentos. Então, de 2000 para cá, muitas universidades, não só do Brasil, mas do mundo todo, começaram a pesquisar mais essas plantas medicinais usadas, seja na medicina chinesa, né? Nós temos muitas plantas usadas na medicina chinesa que hoje já tem validação científica aqui no mundo ocidental, né? Ativei o som. Tá tudo bem com o som? Eu estou ouvindo bem. Tá ótimo. Então, houve assim, uma tendência, né, do ano 2000 para cá, nessa pesquisa de plantas medicinais. Então, hoje a gente tem aí um rol de plantas, assim, grande, né, com validação científica. E eu acho, assim, muito importante a gente valorizar esse conhecimento tradicional de todas essas comunidades, né, de todas essas comunidades indígenas, quilombolas e caiçaras, enfim, que já utilizam plantas nos seus tratamentos há anos, né? É muito importante a gente respeitar isso, a gente salvaguardar esses conhecimentos que são de extrema importância, mas também em tempos como hoje, que a gente vive essa onda de fake news, é muito importante também a gente valorizar a ciência, né? O que a ciência nos diz a respeito dessas plantas, a forma correta de utilizá-las, porque muitas plantas você tem atividade terapêutica só na flor, ou só na folha, ou só no caule, ou só na raiz. Então, esse é um conhecimento que nem todo mundo tem, né? E é a ciência que está nos dando isso, junto com essas comunidades terapêuticas, né?
Hoje, no Brasil, a gente tem a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que tem um incentivo e um fomento à pesquisa, né, dessas plantas dentro das universidades e dos centros de pesquisa. E, enfim, a gente tem muito conhecimento e tem um projeto muito interessante acontecendo aí Brasil afora, que é essa troca da comunidade acadêmica com essas comunidades que trabalham com plantas medicinais, né? Existem vários projetos dentro de várias universidades com comunidades quilombolas e comunidades indígenas que os pesquisadores vão até lá, levam para o laboratório aquelas plantas, pesquisam aquelas plantas e depois há uma troca com a comunidade no sentido de ensiná-los não, porque eles já sabem, né? Mas um uso mais seguro e mais racional dessas plantas. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Eu vou priorizar... Ana, eu acho assim, eu acho muito legal que você está colocando isso, né? Os dois lados, né? Que de um lado a gente tem em si muitas coisas que a gente pode fazer, que o nosso corpo e né, o mundo natural é muito potente, né? Para proteger a gente. E de outro lado que a gente tem que também tomar muito cuidado, né? De onde a gente recebe essas informações. Por isso que eu acho tão, né, valiosa a sua presença aqui, porque você realmente tem esse conhecimento, né, de alto nível e você pode realmente esclarecer muitas dúvidas para a gente. Então, só para reforçar o que você falou. Eu vi um recadinho aqui embaixo agora, alguém da Rede Fitos, da Fiocruz, comentou, né? E a Fiocruz tem vários projetos muito interessantes aqui em Petrópolis, Teresópolis, ali em Manguinhos, né? A Far Manguinhos. A gente tem as farmácias vivas hoje em dia, né? Em vários centros de saúde, em vários postos de saúde, a gente tem já essa farmácia viva implementada, que é o cultivo mesmo das plantas ali nos postos de saúde, né? Eles cultivam alecrim, manjericão, gengibre, malva, enfim, diversas plantas. E alguns lugares têm até a parte de beneficiamento dessas plantas e também eles fazem alguns fitoterápicos com essas plantas, né? Outros lugares não têm todos esses recursos, mas tem ali a farmácia viva disponível para a comunidade e com profissionais capacitados, né, para atender essa população e ensiná-los o uso seguro e racional das plantas medicinais, né? As plantas que eu vou falar aqui com vocês hoje, elas estão inseridas numa cartilha que o SUS disponibilizou agora, nesse período de pandemia. É uma cartilha que está na internet, disponível para quem quiser. Depois, se alguém quiser, se comunica comigo que eu envio essa cartilha. Ela é bem interessante. Vários profissionais de um comitê de terapias integrativas dentro do SUS, eles fizeram essa cartilha sobre práticas de saúde em tempos de pandemia. E nessa cartilha, eles separaram as plantas em 3 tópicos, né? São plantas que trabalham na saúde mental, né? Plantas ansiolíticas e calmantes, plantas que trabalham no sistema respiratório e as plantas imunomoduladoras ou adaptogênicas. Plantas adaptogênicas são plantas que elas não têm um mecanismo muito específico de ação. Elas não agem em um órgão específico. As plantas adaptogênicas, elas agem no corpo como um todo, equilibrando esse corpo, né? Ajudando no equilíbrio, na homeostase desse corpo. Então, elas são chamadas de plantas adaptogênicas ou imunomoduladoras. E aí o SUS disponibilizou essa cartilha, né? Ela está disponível na internet, quem não encontrar e quiser eu envio. E eu vou falar sobre algumas dessas plantas e vou priorizar todas as plantas que estão nessa cartilha. Elas são, muitas delas, de uso tradicional, todas com comprovação científica.
Só que eu vou falar para vocês, eu vou conversar com vocês hoje, vou falar das plantas, daquelas que são mais fáceis da gente encontrar, tanto em casas de produtos naturais, quanto para quem quiser ter em casa. Quem tem um espaço, quem gosta de plantar, ou mesmo quem mora em apartamento, muitas dessas plantas é super possível você tê-las em vasos dentro de casa, né? E eu vou priorizar essas plantas que são mais fáceis da gente encontrar e da gente plantar, para quem tiver interesse, né? Quem gosta de planta também, quem gosta de plantar, muitas delas são bem fáceis de tê-las em casa. Bem, eu vou começar falando sobre as plantas adaptogênicas e imunomoduladoras, que tem muitas delas que são muito conhecidas de todos nós, né? Uma delas é o gengibre. O gengibre é uma planta muito fácil de encontrar, muito fácil de usar, muito mais fácil ainda de plantar, né? Você, um rizoma desse de gengibre, você pode colocar na terra, né? Um palmo, mais ou menos, assim, abaixo da terra, e ele com certeza vai nascer. É uma planta muito fácil. Eu eu dei de presente para uma cliente e amiga que foi embora para a Noruega, e lá é muito frio, ela não planta fora de casa, ela planta dentro de casa, e ela conseguiu ter lá na Noruega gengibre e cúrcuma na casa dela para utilizar. E foi uma experiência muito interessante, porque eu não imaginei que fosse possível, né, as plantinhas crescerem tão bem na Noruega, e elas cresceram. Então, o gengibre, ele é uma planta que é imunomoduladora, né? É ótima para o sistema imunológico. Ele é um antiviral potente e um antigripal também. E a forma mais fácil de você consumir o gengibre é pelo método que a gente chama de decocção. O nome é esquisito, né? Diferente, mas é uma forma muito fácil de fazer, né? A gente tem duas formas de preparar chá, pelo método de infusão e pelo método de decocção. Todas as plantas, todas as partes duras de plantas, rizomas, caule, a gente sempre sementes, né? A gente sempre vai preparar pelo método de decocção, que nada mais é que, com esse gengibre aqui, por exemplo, esse pedacinho de gengibre, eu corto ele em 4 fatias finas, posso ralar também, ou cortar de qualquer... Não tem uma regra para cortá-lo, né? E você coloca para ferver junto com a água, coloca num recipiente com água para ferver e deixa ali em fogo baixo com a tampa. Quando a água entrar em ebulição, você aguarda 5 minutos, deixa ele ali em ebulição por 5 minutos, e depois o seu chá de gengibre, a sua decocção de gengibre está pronta. Você pode tomar ele por até 24 horas, né? Essas plantas, quando a gente faz infusão ou decocção, elas ficam biodisponíveis, né? Os seus princípios ativos ficam disponíveis por até 24 horas. Então, aquela coisa de fazer um chá e deixar na geladeira para a semana inteira não é interessante, né? É para o dia mesmo, para consumo. A gente chama de preparação extemporânea, que você faz e consome ali no mesmo dia ou em até 24 horas, né? Então, a forma mais fácil para você obter as propriedades do gengibre é por decocção. Bem fácil, né? Se alguém tiver alguma dúvida, se eu tiver muito rápida, me fala. Uma outra planta que também é muito parecida com o gengibre Oi? Desculpa interromper, que tem uma pergunta aqui da Débora. Quanta água para esse tamanho, por exemplo, de gengibre? Você pode colocar... para esse tamanho de gengibre aqui, você pode colocar até uns, sei lá, talvez uns 500 ml de água. Tá. 2 copos, uns 500 né? ml de água. Isso. Grandes, tá. Uns 500 ml de água. Na água... Se deixar na água fria, não serve, né? Não, assim, não é que não sirva, né? A gente tem alguns métodos de preparação com água fria,
Mas nesse caso do gengibre, você não vai conseguir extrair os princípios ativos dele, a não ser que você deixe na água fria, pegando sol, né? Porque tem o chá de sol também. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o chá de sol, que ao invés de você ferver a água, você coloca a planta em água fria e deixa no sol, pegando sol por algumas horas. E aí você vai ter ali as propriedades da planta, não tão eficientes quanto quando a água entra em ebulição no fogo, né? A gente precisa do fogo, do calor, para poder extrair os princípios ativos da planta. Ana, eu vou te falar, tem bastante pergunta, mas vamos, só uma sugestão, vamos passar por todas e depois a gente volta para as perguntas, senão a gente não consegue. Imagino que você tem bastante planta. Mas, pessoal, deixem as perguntas guardadas, que no final a gente vai ter tempo para responder todas elas, tá? Acho que fica melhor. Tá bom. A outra planta muito fácil também de você encontrar em feiras, em supermercados e também plantar em casa é a cúrcuma, muito parecida com o gengibre, né? A cúrcuma, acho que muita gente conhece ela. E o método de preparação da cúrcuma para chá também é igual ao do gengibre, por decocção. Você corta, coloca para ferver na água, deixa fervendo em fogo baixo, com tampa. Quando entrar em ebulição, espera 5 minutos e depois o seu chazinho tá pronto, chá de cúrcuma. Tanto o gengibre quanto a cúrcuma, você pode usar eles também na alimentação, não só no chá, né? Você pode ralar ou fazer o pó e usar na sua alimentação. Uma coisa interessante com a cúrcuma, que acho que algumas pessoas sabem, outras não, é que para você aumentar a biodisponibilidade dela dentro do seu organismo, você combina ela com pimenta preta, uma pitada de pimenta do reino, moída, preta. Ou com alguma coisa oleosa, com algum óleo, né? Também aumenta a biodisponibilidade dela no nosso organismo. Mas a pimenta preta é bem eficiente. Então, a gente tem aqui o gengibre e a cúrcuma, que a cúrcuma é também uma planta adaptogênica, imunomoduladora, anti-inflamatória, é uma maravilha. Vamos lá, outra planta, a canela. A canela já não é tão fácil ter em casa, né? Que você precisa ter um espaço e ter uma árvore para poder ter a canela, porque é uma árvore e a gente extrai a casca dessa árvore, mas ela é fácil de ser encontrada em lojas de produtos naturais. E o método de preparação da canela também é por decocção, assim como a cúrcuma e o gengibre. Então, aí a gente já falou de 3 plantas que são super importantes, né, para o nosso sistema imunológico, e as 3 pelo mesmo método de decocção, tá? Uma outra planta que tem se falado muito dela agora, até teve uma live, eu não sei se foi essa semana ou a semana passada, com a Adriane Galisteu e a Cláudia Raia. E a Cláudia Raia teve Covid e ela disse que foi tratada por uma médica ayurvédica e a médica ensinou um chá milagroso para ela, com gengibre, cúrcuma, manjericão e pimenta preta. A única coisa, assim, um pouco diferente do que eu trabalho, que ela falou, é que o manjericão ela ferveu junto na água, botou ali, deixou fervendo muito, muito tempo e depois toma esse chá. Diz que essa médica está tratando muitas pessoas com Covid dessa forma. O manjericão, eu prefiro preparar ele na forma de chá pelo método de infusão, porque a gente vai usar as folhas e as flores, que são partes mais sensíveis da planta. Então, você não ferve junto com a água. Você ferve a água separado, coloca o seu manjericão, a sua folhinha ou a sua flor dentro de uma xícara, né? E depois você joga aquela água quente na xícara e tampa, abafa. Esse é o método de infusão e é o que eu uso com o manjericão. Que o manjericão também é uma planta adaptogênica, um imunoestimulante, né? E bastante interessante
aí nesse processo, né, para melhorar a imunidade, melhorar o nosso metabolismo, e ele também é uma planta diurética, né? E aí, com essas 4 plantas que eu falei, você não precisa usar as 4, você não precisa ter as 4, né? Mas se você tiver, o que você pode fazer? Você pode preparar ali na sua chaleirinha, né? O gengibre, a cúrcuma e a canela, ou só o gengibre, ou só a cúrcuma, um com o outro. Faz ali pelo método de decocção essas 3 plantas, ou uma delas, né? Bota o seu manjericão ali na xicrinha e depois essa água do gengibre você joga no manjericão, né? E faz a infusão. Então você vai ter dois métodos em uma única bebida que pode fortalecer o seu sistema imunológico. Tá? Ana Paula, isso serve tanto para prevenção quanto para tratamento? Ou isso é simplesmente um jeito da gente fortalecer o nosso sistema imunológico? Serve como prevenção e também como tratamento. Não necessariamente da Covid, né? Que a gente já falou que não... A gente está falando de forma geral. Né? De forma geral, para fortalecer o nosso organismo, né? Então, você pode ter isso como um método preventivo, você usa no seu dia a dia. Uma coisa importante, assim, a diferença entre um remédio e um veneno é a dose e a constância, né? Então, não é interessante que você use aquelas mesmas plantas todos os dias, da mesma forma, porque aí o seu organismo ele se adapta com aquilo e ela para de fazer efeito. Então, eu vou dar, assim, um rol de plantas não tão grande, mas, assim, mais ou menos grande, né? Que dá para a gente estar intercalando aí no nosso autocuidado, né? No nosso cuidado diário. Outra planta. Você vai passar por umas outras plantas? Aqui tem bastante perguntas sobre esses. Será que eu pergunto para você esses ou deixamos para o final mesmo? Eu ainda tenho algumas plantas para falar, porque essas são as adaptogênicas. A gente ainda vai falar das ansiolíticas e das respiratórias, né? Então, vamos mandando as perguntas, depois eu pergunto para a Ana. Pode deixar. Tá ótimo. Uma outra planta também, que assim, a gente não dá muita importância para ela, mas ela é bastante interessante nesse autocuidado, é o agrião, né? Aquela saladinha de agrião. Ele pode ser consumido tanto em saladas, em sopas, em chás, né? E ele é uma planta, assim, bem interessante, porque ele é um estimulante, ele é um tônico pulmonar, ele é diurético, e você pode consumir na sua dieta diária, né? Pode consumir no seu dia a dia. Ele é bem interessante também. Eu vou falar, como o agrião, né? Ele faz esse link aí entre as plantas adaptogênicas e as respiratórias, que ele também é usado nos tratamentos respiratórios. Eu já vou entrar agora nas plantas do sistema respiratório, tá? Uma planta muito utilizada e bastante eficiente é o alho. Só que tem algumas questões com o alho, né? O alho ele tem muitas contraindicações, tem muitas interações medicamentosas e usá-lo como remédio no dia a dia, né? Ele precisa de um acompanhamento. O alho que a gente usa na cozinha, no dia a dia, ali, a gente frita o alho para fazer os refogados, ele não tem uma atividade terapêutica. Porque quando você aquece o alho, você perde a alicina, que é o seu principal constituinte medicinal. Então, as formas de utilizar o alho como medicamento, como remédio natural, ou você compra ele em cápsula, nas farmácias de manipulação, ou em extratos, tinturas e alcoolturas, né? Esse alho do nosso dia a dia que a gente usa na alimentação, ele não tem contraindicação, ele não tem interação medicamentosa, porque ele não tem propriedade medicinal ali no dia a dia, né? Porque você aquece ele não pode ser aquecido. Assim como o limão, né? Quando a gente toma o limão com água morna,
a gente perde a vitamina C dele. Então, a melhor forma de consumir o limão é in natura, né? Espremendo ali na água normal, na água em temperatura ambiente, não em água quente. O alho funciona da mesma forma. Eu até ensinei há algumas semanas atrás a fazer um mel com alho, que você descasca uma cabeça de alho, pica ela, coloca num vidro, né? E cobre esse vidro com mel e deixa dentro de um lugar fechado, ao abrigo da luz, por uma semana. Depois, esse alho vai todo decantar, vai ficar no fundo do pote e você pode ir consumindo esse mel, né? Então, você vai ter ali no mel a propriedade do mel e do alho. Eu recebo muita pergunta, assim, muitas pessoas me perguntam sobre o alho e tal, mas, assim, aquecendo ele, você perde as propriedades medicinais dele, tá? Mas ele é um ótimo antigripal, ele é um ótimo expectorante, ajuda também a melhorar a nossa imunidade, mas nessa forma, ou em cápsula, ou em tintura, ou em alcooltura, tá bom? Uma outra planta muito utilizada e que está nessa cartilha do SUS. Oi? Outra planta, eu não sei se vocês conhecem, eu até tenho ela aqui, se alguém quiser eu mostro, né? Mas acho que muita gente conhece. É o anis estrelado. Ele é um ótimo também expectorante e a forma mais fácil de usar o anis é por infusão, né? Você faz a infusão dele, a decocção, você ferve ele junto com a água, porque ele é uma parte dura, tá? O guaco também, que é excelente, inclusive a gente já tem fitoterápicos hoje feitos com guaco, né? O xarope de guaco vendido em farmácias, e é muito fácil você fazer o xarope de guaco em casa. Eu já fiz algumas vezes, já indiquei para as pessoas, já fiz com clientes, né, em chamada de vídeo, ensinando a fazer o xarope de guaco para ter em casa. E junto com o guaco, tem uma planta chamada hortelã da folha grossa, ou hortelã graúda. Ela se parece muito com o boldo. E é feito um xarope, o SUS faz um xarope de guaco com hortelã da folha grossa, e é bastante interessante, expectorante, antigripal, é uma planta interessante de se usar. E a hortelã da folha grossa, ela é uma planta muito fácil de ter em casa, fácil de plantar, né? Se você consegue uma muda em qualquer vasinho que você coloque, ela brota muito, é bem interessante. E como planta antigripal, a gente tem o gengibre também, dentro dessa cartilha do SUS, né? Ele ensina a usar o gengibre como expectorante antigripal. O açapeixe, que é uma outra planta também bastante conhecida e de uso tradicional, né? Uso milenar por comunidades tradicionais. O açapeixe também a gente faz a infusão. O guaco, além do xarope, que é feito o xarope de guaco, você pode fazer a infusão do guaco também. O guaco é uma planta que não cresce bem aqui no Rio de Janeiro, ele gosta de frio, ele cresce melhor no sul. Em Teresópolis tem uma plantação bem grande de guaco. Aqui em Petrópolis eu imagino que ele cresça também, eu ainda não testei. Mas no Rio ele não cresce bem, ele gosta de frio. Mas é fácil de encontrar em lojas de produtos naturais. Então você pode fazer uma infusão aí com o guaco e com a hortelã da folha grossa, ou poejo, enfim, tem várias plantas aí que podem auxiliar no nosso sistema respiratório. De sistema respiratório, eu separei só essas, né? Eu procurei, assim, separar umas 4 ou 5 plantas de cada um para não ficar uma coisa muito longa também, tá? E as plantas que auxiliam aí na saúde mental, tão importante nesse momento, né? Que eu acho que tá todo mundo... Isso é muito importante. Tá todo mundo, assim, passando por altos e baixos nesse momento, né? Eu tive os meus altos e baixos na pandemia, tive crises de choro, e, enfim, ansiedade, né? Acho que muita gente está sofrendo com isso, assim, esse medo do futuro, sem saber o que vai acontecer com o futuro. E eu tenho recebido, assim, de todas as consultas que eu tenho feito, a queixa principal
é a questão da ansiedade e do sono, né? As pessoas estão tendo muita dificuldade para dormir, para pegar no sono e para ter um sono reparador, que é muito importante para manter a nossa saúde em dia, o nosso sistema imunológico, né? O sono reparador. Então, assim, eu separei algumas plantinhas que também são fáceis de encontrar e que estão nessa cartilha do SUS e que são consideradas plantas ansiolíticas e calmantes, né? Uma conhecida de todos, assim, a camomila, né? Que é a mãe de todas, aquela planta que abraça a gente, acalma, né? A camomila, ela não é fácil de plantar, principalmente aqui no Rio, não é uma planta que é fácil de ter em casa. Já vi algumas pessoas que têm, mas não é tão fácil. A maior produção do Brasil, né, é no sul do país. O Paraná, ele é responsável por 98% da produção de camomila do Brasil. Então, ele abastece o Brasil e o mundo, né, com camomila. Então, a camomila você encontra em lojas de produtos naturais, ela seca, né, a florzinha seca. E essa é uma questão que eu ainda não falei, mas que é bastante importante também, a questão da qualidade das plantas. Eu já vi muita gente falar para mim assim, poxa, eu tomo chá de maracujá e não me adianta de nada. Eu tomo chá de espinheira santa, né, que é um tratamento complementar e às vezes até substituto para o omeprazol, e não me adianta de nada. Porque a qualidade da planta, ela é muito importante. E esse é um problema que a gente tem, não só no Brasil, mas eu acho que no mundo todo, você encontrar plantas de qualidade e certificadas, né? Infelizmente, assim, a gente tem o hábito de comprar no Mundo Verde. Eu não estou fazendo propaganda contra, não, mas estou também. Foi feita uma pesquisa por um aluno da UFRJ e eles escolheram várias amostras dessas lojas de produtos naturais do Rio de Janeiro e Mundo Verde, enfim, essas lojas. Infelizmente, assim, o que foi encontrado de planta ali mesmo, de planta medicinal, foi em torno de 2%. Então, assim, a gente tem esse problema, né, de encontrar plantas de qualidade. No Rio, onde eu costumo comprar planta e eu gosto bastante, eu sei que eles, assim, têm essa preocupação, eles compram de produtores orgânicos, é o herborista. Herborista, né? Eu ia falar. O Eu moro herborista 2 quadras deles, eu sempre vou lá, é muito maravilhosa a loja. Eu fui para o Rio agora esse fim de semana e fui ao herborista comprar algumas coisas que eu estava sem, né? Porque, assim, lógico, além do herborista, a gente tem vários produtores orgânicos de qualidade, com plantas certificadas, né? Mas aí você ter o contato desses produtores não é tão fácil. Para quem é da área e trabalha com isso, eu tenho contato de vários produtores do Brasil inteiro, né? Então, as plantas que eu não encontro no herborista, eu encontro com esses outros produtores. Mas, enfim, para uma forma prática, é o herborista. E tem uma marca de chás lá no Rio de Janeiro, que chama Chadal, é de uma amiga muito querida, e ela também comercializa chás naturais e importados, e todos de produtores orgânicos e certificados. Então, assim, tem outras também, mas não dá para ficar falando aqui de todas, mas, assim, tanto a Chadal quanto o herborista são lugares de confiança que você pode comprar com qualidade, com, assim, tranquilidade, né? Em outros lugares, eu, infelizmente, assim, não sei dizer. Se alguém quiser se interessar, me procura depois, que dependendo de onde a pessoa estiver, eu te oriento. Olha, no Paraná você procura tal pessoa, em São Paulo você procura tal pessoa, porque ficar falando disso aqui na live vai, né? Eu ia falar, eu deixei aqui os contatos, no final também vou colocar, da página onde vai ter tanto a gravação quanto os seus contatos para as pessoas poderem entrar em contato e para perguntar diretamente também, se você não se importar. Ou se você quiser me passar também alguns produtores, eu posso botar lá na página também, tá? Pode ser, pode ser. Mas quem quiser me procurar, fique à vontade. Assim, essa troca eu acho muito importante. Assim, eu compro plantas. Essa semana chegou planta que veio da Amazônia, né? Eu compro plantas de comunidades extrativistas de lá, sabe? De mulheres extrativistas. Aí compro do Paraná.
de São Paulo, de Juiz de Fora, enfim, cada lugar a gente vai assim, a camomila melhor é tal, o guaco melhor é de tal lugar, a cúrcuma melhor, né? Enfim, a gente acaba tendo esse contato porque eu trabalho diretamente com plantas, né? Então, eu falei da camomila, que é uma plantinha muito fácil de encontrar nessas lojas, e você pode preparar a infusão da camomila, que é super fácil, né? E é uma plantinha gostosa, um chá gostoso de tomar. Além da camomila, a gente tem a passiflora, né? Nós temos 3 tipos de passiflora. A gente tem a passiflora lata, a passiflora edulis e a passiflora incarnata. São 3 tipos de maracujá. E as propriedades ansiolíticas e calmantes do maracujá, elas estão nas folhas. Então, muita gente fala assim, fiz um suco de maracujá para me acalmar, né? Talvez acalme, é provável que acalme, mas as propriedades terapêuticas, elas estão nas folhas. Então, quando você for comprar, você observa se são folhas de passiflora, porque são nas folhas que você tem ali os princípios ativos calmantes e ansiolíticos. A gente tem a laranja, as folhas da laranja. A laranja a gente aproveita ela de todas as formas, né? Quase tudo no pé de laranja é aproveitado, assim como o pé de limão. As folhas da laranja são ansiolíticas e sedativas leves, folha da laranja, tanto in natura quanto seca, né? E você prepara também pelo método de infusão, né? O chazinho ali de folha de laranja. A gente tem a Melissa officinalis, que ela não cresce tão bem no Brasil, mas a gente tem algumas plantações de Melissa officinalis no Brasil. Ela é uma planta já usada há muitos e muitos anos e ela é ansiolítica e sedativa leve, né? A gente tem a nossa, que a gente chama de erva cidreira de arbustro, que é a Lípia alba, né? Que é a melissa que em alguns lugares no Brasil ela é conhecida como melissa também, mas é uma outra planta com propriedades calmantes e ansiolíticas e sedativas, mas é a nossa erva cidreira de arbusto. E o capim-limão, que é muito fácil de ter. A erva cidreira de arbusto também é muito fácil de ter em casa. Ela cresce muito bem, ela não exige muitos cuidados, assim, ela gosta de água, de sol, de luminosidade, mas ela cresce muito bem aqui. Eu tenho um pé dela no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, com aquele solzão, e ela cresce super bem. O capim-limão também é uma planta super fácil de você ter em casa, e ele também é ansiolítico leve, sedativo leve e calmante. Todas essas plantas que eu falei elas estão contidas nessa cartilha do SUS, né? Essas plantas já foram estudadas, já foram validadas, são plantas de uso tradicional, que comunidades tradicionais usam e que os pesquisadores desvendaram ali, estudaram e descobriram que elas realmente têm essas propriedades, né? Para nos ajudar. Bem, em relação às plantas, foi isso que eu separei para vocês, assim, um pouquinho de cada uma para também não ficar uma coisa muito longa e um papo chato, só eu falando, né? Eu tenho algumas coisas para falar sobre óleos essenciais também, eu não sei se vai dar tempo, acho que vale a pena a gente fazer essa troca aí dessas perguntas. E depois, se tiver um tempinho, eu falo sobre os óleos essenciais e sobre um protocolo francês que um grupo de terapeutas franceses, bem, lá na França, diferente do Brasil, os óleos essenciais, eles são regulamentados pelo governo, né? Eles são um tratamento de saúde. Aqui no Brasil, o óleo essencial, ele é registrado na Anvisa como produto de limpeza e cosmético. Então, aqui no Brasil, a gente tem muita restrição no uso dos óleos essenciais. Mas a escola francesa, a escola alemã também, eles têm assim, os óleos são regulamentados, né? Você encontra óleos essenciais vendidos em farmácias, em formas de cápsulas, em formas de óvulos vaginais, de gélulas para
uso retal, né? Em crianças, por exemplo, na França, crianças com problemas respiratórios, eles usam supositórios anais nas crianças com óleos essenciais para não dar por via oral, para não passar pelo metabolismo do fígado e tal. Eles usam supositórios anais para problemas respiratórios em crianças na França. Então, lá eles são muito avançados, né? Eles estão anos-luz à nossa frente nesse sentido. E um grupo de terapeutas franceses, eles já tinham um protocolo de tratamento para síndromes gripais e virais, né? Para tratamento de influenza, de SARS. E eles usaram esse protocolo em pacientes com a Covid-19. E eles tiveram um resultado bastante surpreendente, assim, eles usaram esse protocolo de tratamento nas pessoas que não estavam hospitalizadas, nas pessoas que estavam com a Covid, mas estavam se recuperando em casa. Então, é para sintomas leves e médios de Covid, né? E é um protocolo bastante interessante, nada invasivo, e eles tiveram um resultado muito legal usando esses óleos essenciais lá com essas pessoas. Então, se a gente tiver um tempinho aí depois das perguntas, eu falo um pouco mais sobre isso. Tá, vamos tentar passar. Sim, eu vou te guiar porque tem muita pergunta. Então, assim, a gente vai tentar responder todas, mas de forma rápida, porque tem muita pergunta. Vamos lá. É que é um assunto muito interessante, né? Tanto nesse momento quanto né, sempre. E como é técnico, acho que tem muita. Vamos lá, vamos ver quais a gente não... Vou voltar aqui. Bom, vamos lá. Quanto de água a gente respondeu? Dentro de água, sim. Vamos lá. Eu acho que esse aqui é um comentário. Então, vamos lá. Faço de manhã... primeira pergunta. Eu faço de manhã ao acordar uma colherzinha de pó de gengibre, pó de cúrcuma, água, limão e 20 horas depois própolis. Isso é bem para a imunidade? Eu acho que sim. 20 horas depois, é isso? É. Ou duas horas depois? 20 horas de própolis. Eu acho que deve ser gotas. Deve ser 20 gotas, Deve ser. Sim, é bastante interessante. Como eu falei, assim, é importante que a gente alterne, né? Então, assim, se a pessoa usa todo dia gengibre, cúrcuma, pimenta e própolis e limão, o mais interessante, a meu ver, seria um dia você usa o gengibre com o limão, outro dia você usa a cúrcuma com a pimenta, ou usa por 2 ou 3 dias, né, o gengibre com o limão, depois 2 ou 3 dias a cúrcuma com a pimenta. Eu acho importante você ir intercalando. Não existe uma regra também, a não ser que a pessoa esteja em tratamento. Quando a pessoa está em tratamento, a gente precisa respeitar esse protocolo de tratamento. Mas quando você está fazendo um autocuidado ali diário, né, para melhorar a saúde e tal, é importante você ir fazendo e intercalando, que eu acho mais interessante para o organismo. Até voltando para essa questão de prazer, né, que na verdade se você fizer o tempo todo, né, todo aqueles chás de uma vez, isso pode ser muito enjoativo. Então você na verdade um dia tomando outro, né? Realmente se degustando mesmo como uma coisa agradável, né? Uma coisa nova que você vai trazer de bem para o seu corpo. Isso também acho que tem valor, né? Com certeza. Pergunta, cúrcuma quando misturada na comida, fruta, deve ser sempre esquentada? Não necessariamente. Você pode, por exemplo, a cúrcuma in natura, você pode ralar ela na comida e jogar uma pitada de pimenta. Você pode ter o pó em casa. Eu planto cúrcuma, colho, né, faço o beneficiamento dela e faço o pó da cúrcuma. Então, eu sempre tenho o pó já pronto. Então, o pó você pode colocar na comida, na sopa, onde você quiser. Né? Não necessariamente precisa ser aquecida. Agora, quando você vai fazer o chá com o rizoma, aí é interessante o aquecimento para fazer o chá. E contraindicações tem? Contra esses, acho que é sobre adaptogênicos. Tem alguma indicação? Olha, quase tudo tem contraindicação, né? Por isso que é importante, assim, quando você tem um problema de saúde,
é importante você ter um acompanhamento profissional. Perfeito. Né? Seja de um naturopata, de um fitoterapeuta, de um médico ortomolecular, de um nutricionista, né? Quando a pessoa tem um problema de saúde, ela quer fazer o uso das plantas medicinais, porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é que elas são ativas, né? São remédios, e elas vão causar alguma alteração no seu corpo. Na maioria das vezes, ela é positiva, né? Mas a pessoa, por exemplo, o alho, né? A pessoa toma anticoagulante. Aí ela começa a tomar cápsula de alho. Ela pode ter um problema, né? Entendi. Assim, quase todas as plantas, quase todas elas têm contraindicação. Tá. Então, por isso a se importância... tiver, se tiver algumas condições, é muito importante consultar com um médico ou com um naturopata, né? Sim. Tá. Uhum. E, bom, vamos passar por uns. Gengibre em pó também serve? Eu acho que você falou, né? Que pó também serve, né? Serve sim. Tem problema de mesclar outras plantas no chá que você propôs de adaptogênicos? Como hortelã ou algumas outras? Não tem. Contraindicação para grávida, eu acho que você vai falar assim, né? Tem que também sempre consultar, especialmente gengibre, né? O gengibre é contraindicado para grávida, o alho é contraindicado para grávida, tem que tomar muito cuidado. A própria camomila, né? Que é uma planta super inofensiva, mas assim, nos 3 primeiros meses de gestação você tem que tomar cuidado. Quando você passa a usar planta medicinal no seu dia a dia, é como se você estivesse usando um medicamento, é um remédio natural, né? Então, assim, por isso que o SUS, ele desenvolveu essas cartilhas, ele não só essa da pandemia, né? Mas o SUS tem várias cartilhas ensinando o uso racional e seguro das plantas medicinais. Porque muita gente acha assim que porque é natural, ele não vai fazer mal, mas faz. Né? São plantas ativas, com princípios ativos, e isso vai ter algum efeito no seu organismo. Sim. Isso mostra, né, na verdade, que a gente, assim, o uso de plantas é muito potente, né? A gente não pode descartar isso como uma coisa. Então, tanto isso é tanto uma vantagem, quanto, né, tem que tomar muito cuidado quando você consumir essas coisas. Bom, o alho pode fazer chá? Não. Porque ele perde, né? Com calor ele perde, como você disse. O alho aquecido, sim. Tá. Vários médicos falam do limão em água morna. Eu acho que, assim, perde o vitamina C, como você falou. Isso, assim, sou nutricionista também, eu sei. Vitamina C, assim, qualquer calor, acabou a vitamina C, né? Justamente, Assim, eu sempre indico o uso do limão in natura, né? Com a água em temperatura ambiente. Conheço muitos profissionais que têm os seus embasamentos que indicam o limão com água morna. Mas eu, na minha prática clínica, eu indico o limão in natura. Eu também sempre tomo água com limão espremido de manhã, mas sem ser aquecida. Água de temperatura normal. Ambiente. Normal. Isso. E a hortelã seria Plectranthus ambônicus? Isso mesmo. Quem fez essa pergunta? Pericles Muniz, eu acho. Legal, ele bacana. sabe muito bem. Isso mesmo. Que maravilha. É a própria. Vamos ver. Eu inclusive trouxe ela aqui para a Serra para plantá-la aqui. Eu tenho ela lá no Rio. Mas trouxe para plantar aqui. É muito bom, né? Quando você planta as suas próprias. Você tem lá em casa no Rio, né? Também várias ervas, eu já vi. Tenho aqui também. Outras perguntas. Alguma laranja específica ou todas têm mesma propriedade? Olha, os cítricos, em geral, eles têm propriedades muito similares, né? Essa laranja indicada aqui é a Citrus aurantium. Então, assim, talvez a pessoa que mora ali na roça não saiba exatamente identificar qual é a Citrus aurantium. Sim. Mas, assim, todos os cítricos têm
propriedades e usos bastante similares, né? Beleza. Então, assim, se você não tem o Citrus aurantium, mas você tem um pezinho de laranja ali que você cuida com todo o amor e carinho, com certeza você pode usar as folhinhas da sua laranja para fazer o seu chá. Beleza. Bom, tem algumas outras... Algum curso de naturopatia que você recomenda, mas completo? Que tem uma pergunta aqui. Você faz um curso, Ana Paula, ou não? Não faço. Eu me formei no Paraná, né, no Instituto Brasileiro de Ciências Naturais. Infelizmente, a escola acabou fechando, né? Foram algumas turmas e depois fechou. E no Brasil tem 2 faculdades de naturologia, né, em Florianópolis e em São Paulo. São 4 anos de graduação. E tem algumas pós-graduações em naturopatia, né? Uhum. Eu me formei em naturopatia, depois fui para o Rio fazer uma especialização em terapia floral na UFRJ, que infelizmente também acabou fechando. A minha foi a terceira turma e a última. Eles têm intenção de reabrir esse curso, mas por enquanto não tem previsão, né? Mas Sim. eu fiz essa especialização na UFRJ em terapia floral. E também fitoterapia, que está em andamento. Eu já estudei fitoterapia em outras instituições, em outras escolas, e agora eu estou também estudando na Faculdade de Farmácia da UFRJ, fazendo fitoterapia, mais uma vez. Maravilha. Ana, eu acho que de forma geral a gente passou na maioria das perguntas, que tem muita pergunta, a gente já está um pouco, né, passando pelo tempo. Não sei se já são 6:06. Por mim, eu posso ficar mais um pouquinho, se você quiser falar alguma coisa de óleos essenciais, ou a gente pode deixar isso para um outro webinário também, né? Que tem um outro mundo, né? Acho que eu priorizei, né, nesse bate-papo falar sobre essas plantas que são fáceis, né, de você encontrar, de você ter em casa. É uma forma barata e acessível para você se cuidar, né? Uhum. Os óleos essenciais, eles já não são tão acessíveis assim, não é todo mundo que pode ter acesso aos óleos essenciais. E também a produção de óleo essencial, ela envolve, assim, muita planta, né? Então, assim, sempre que eu posso, eu tento usar, assim, as plantas dessa forma, mais in natura, fazendo tinturas aqui em casa, fazendo macerações, né? Eu tenho um pequeno laboratório aqui, então eu faço as minhas próprias tinturas, os xaropes, macerações. Eu acho que é uma forma de você usar a natureza a seu favor de uma maneira mais inteligente, sem gastar tanto recurso. Porque um óleo essencial, por exemplo, uma camomila, você precisa de 1 tonelada de camomila para conseguir 100 ml de óleo essencial. E aqui no Brasil, um vidro de 5 ml de camomila, ele chega a custar R$500, né? Então, esse mundo dos óleos essenciais, ele é muito amplo, ele é muito bonito, é riquíssimo. A gente tem muita pesquisa. Eu acho que hoje, dentro, assim, das plantas medicinais, os óleos essenciais são, assim, o ramo que a gente tem o maior número de pesquisas científicas sobre eles, né? Então, eles são, assim, muito potentes, muito concentrados. Eles têm uma ação muito rápida, né? E eu acho que talvez valha a pena depois a gente reservar um webinário para falar só sobre eles, né? Tem muita gente que quer aprender, pelo que estou vendo no chat, mas realmente, como a gente já passou do tempo, eu acho melhor a gente realmente reservar mais 1 hora para a gente se reunir com a Ana Paula, se ela estiver disponível, é claro, né? Porque é um conhecimento muito importante para todos nós, mas eu acho que esse foi um grande presente que você nos deu, de aprender tantas coisas sobre essas plantas, né? Que a gente pode usar tanto para a imunidade, quanto para problemas respiratórios, quanto para acalmar a mente. E se puder sugerir também, realmente, assim, tem para essa questão que você falou de dormir melhor, se acalmar, né? Que a ansiedade, que é um dos principais problemas agora. A gente abordou esse problema em diversos outros webinários com
diversas técnicas, né, de respiração, também de simplesmente desligar o celular, desligar a televisão umas horas antes para se acalmar. Mas realmente sugiro também acompanharem tanto as gravações que já tem de outros webinários com profissionais que já fizeram, quanto participar dos outros, que assim, são toda quarta-feira, de forma gratuita, né, às 5 horas, com profissionais maravilhosas. E com a Ana Paula, com certeza, a gente vai ter que fazer mais um, porque se não tem jeito, ou mais, né? A gente fez no Instituto, com ela, um webinar, um workshop, na verdade, de 4 horas, onde cada um preparou os seus próprios óleos essenciais. Foi maravilhoso, né? Uma alquimia Sinergia. que você faz. Sinergias maravilhosas, que cada um para os seus problemas específicos, e cada um saiu com um óleozinho essencial. A gente podia fazer isso se né, em breve a gente tiver alguma brecha, né, para se reunir, que seria maravilhoso. Mas, por enquanto, a gente vai tentando dessa forma. Gente, eu queria agradecer primeiramente a Ana Paula, porque realmente ela está sempre muito ocupada, com muitas pessoas procurando ela, e assim, é muito bom ter você conosco, compartilhando esse conhecimento. Quero agradecer a todos vocês pela presença, né? Porque realmente eu sei que também muitos outros webinários, e vocês estão todo mundo aqui contribuindo, compartilhando, é muito importante, muita gratidão mesmo em ver tanta gente, né, olhando o lado positivo e querendo aprender. Eu acho isso muito positivo, isso me inspira também. E queria também convidar assim a acompanharem mesmo. A gente, daqui a 2 semanas eu vou lançar também um programa de 21 dias, de Reset 21, né, de a gente criar esse novo normal, um plano de 21 dias que a gente vai, né, para mudança de hábitos. Eu vou colocar isso lá na página, né, quem quiser acompanhar. E já compartilho os contatos da Ana Paula, quem quiser marcar com ela ou, né, conhecer mais o trabalho dela, ela faz atendimentos individuais. Já compartilhei, mas vou falar mais uma vez, é o Ateliê Encanteria, né, Ana Paula? É a minha página profissional, Isso, Ateliê Encanteria. Eu já compartilhei ali, mas quem quiser se juntar na nossa página, eu vou compartilhar isso, tanto o vídeo, né, gravado, quanto os contatos dela. Mais alguma coisa, posso Ana? falar um segundo antes de vocês terminarem? Pode falar. Eu sou a Cris, conheci a Ana Paula porque a Ana Paula é sobrinha da minha cunhada, mas eu a considero uma sobrinha também, porque eu sou um tantinho mais velha que ela só, mas ela é um doce. Então, assim, é muita gratidão pelas coisas que ela fala, pelas coisas que ela faz. Gente, para vocês que não conhecem, sigam mesmo, porque além dela ser uma pessoa extremamente instruída, ter uma didática maravilhosa, ela precisa desse momento, sim, porque ela batalha, ela estuda, ela está sempre estudando, está sempre, sabe, compartilha tudo que ela pode, né, pelo Instagram, pelas redes dela. Em Bari não a conhecia, estou te conhecendo hoje por conta de Ana mesmo. Então, assim, gente, eu acho que o mais natural possível que a gente possa trazer para a nossa vida é esse o momento, né? A gente está vivendo tanta coisa na pandemia, todo mundo tão pirado com coisas que a gente sabe, são doses homeopáticas, né? Mas a gente pode ser esse canal de transmitir e de receber também essa coisa do bem por coisas mais naturais. Então, assim, Paulinha, te amo, super obrigada, amei, sabe? Você merece isso, e você, com certeza, daqui para frente, você só vai ter colheitas, né? Além das suas plantinhas, de muita coisa boa, tá? Te admiro, de verdade, parabéns, foi ótimo, amei. Obrigada. Obrigada. Eu também vou compartilhar. Como? Meu? Qual é o seu nome? O meu é Isabela. Isabela, prazer. Isso, Isabela, prazer. Eu sou fundadora do Instituto Embody Wellness, então, assim, eu sempre convido, cada quarta-feira, profissionais maravilhosos e sempre aqueles que eu conheço bem ou com quem eu quero aprender. Então, Ana Paula
a gente já está namorando essa ideia há muito tempo e realmente, né, não é tão simples fazer esses lives, né, para quem não está acostumado. Eu também estava sempre acostumada a fazer coisas assim, cursos em pessoa, então é um aprendizado tanto para mim quanto para a Ana, eu acho, mas é muito importante a gente compartilhar, aprender, estar juntos nesse mundo, pelo menos virtual, né, enquanto a gente não tem oportunidade de se reunir em pessoa. Então, muito obrigada, Ana Paula. Já compartilhei, acho que algumas vezes aqui, os seus contatos, os contatos da página da Embody. Vamos passar por essa fase juntas, né? Juntos. Eu estou vendo mais mulher aqui, né? E vai passar em breve, mas enquanto isso, vamos aprender as coisas maravilhosas que tem, né? De natureza, de conhecer nós mesmos, né? De olhar para dentro e se reconstruir para essa nova vida que está esperando a gente. Obrigada a todo mundo e até a próxima. Gente, obrigada demais também pela presença de todos. Eu vi tantos rostinhos aqui que eu não vejo há algum tempo, uma super saudade. Não dá para falar o nome de todo mundo, porque realmente tem muita gente, mas assim, muito obrigada a todos, obrigada por me ouvirem. Obrigada por essa troca, né? É sempre uma troca muito agradável, e essa pandemia, ela está mostrando para mim, em primeiro lugar, assim, que sempre fui um pouco avessa a essas relações virtuais, né? Eu sempre tive dificuldades em estar na internet, né? Nunca foi muito fácil para mim mexer no Instagram, Facebook, enfim. E essa pandemia está mostrando, principalmente para mim, que essas relações virtuais, elas são muito enriquecedoras e muito cheias de afeto, né? Que não é por estar longe que a gente não sente a energia da pessoa. Então, eu gostei muito de ver, eu fui passando a página aqui para ver todo mundo, para ver a carinha de cada um. Obrigada por todos, obrigada pela presença, obrigada por me ouvirem, obrigada por acreditarem no meu trabalho. E contem comigo para o que vocês precisarem, né, com as plantinhas, com o que eu puder ajudar. Muita gente me conhece pelo meu trabalho com a massoterapia, né? Eu me especializei nisso, em tratamentos para dores musculares e tratei muita gente. Mas eu tenho esse outro ramo de trabalho também com as plantas, com os florais, com os óleos que são muito eficientes, muito potentes, né? E contem comigo para o que vocês precisarem. Vocês moram aqui no meu coração. Obrigada pela presença de todos. Foi muito legal estar aqui com vocês. Te amo, Ana. Arrasou! Obrigada. Maravilhosa! Obrigada. Vocês duas, Isabela, né? Isso. Isabela. Arrasaram as duas. Queremos mais. Com certeza. Faremos. Eu vou falar com a Ana Paula, daqui a pouco a gente vai organizar um outro para vocês Isso, todos. para falar de óleos. De óleos e depois de automassagem, de repente, né? Com certeza. Automassagem, né? Tem muitas ações. Obrigada. Obrigada a todos, gente. Boa noite. Muita saúde e muita paz. Tchau.